nesta manhã, a plenária municipal do Parlamento Jovem 2017, que tem como tema Educação Política, Conhecer e Participar. Lembrando que o Parlamento Jovem de Minas faz parte das atividades da Escola do Legislativo Júlio César dos Santos, assim como a Gincana do Saber, os cursos de Cidadania e Informática, capacitações para vereadores, assessores, servidores da Câmara, dentre outras ações. Eu convido para compor a mesa de autoridades nesse momento o presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, pastor Giovanni Máximo. Convido o prefeito municipal, Eusébio Lago. O vice-prefeito municipal, Nelson Miranda Moreto. A secretária municipal de Educação, Neuza Maria Gomes Lago. A coordenadora da Escola do Legislativo, Juliana Matos Martins. O coordenador regional do Parlamento Jovem, Samuel Marques. Representando o presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Arthur Charles. Nós podemos também, gente, nos assentar nas laterais, por gentileza, após o hino, para ficar todo mundo bem confortável, viu? Os coordenadores do Parlamento Jovem de Pará de Minas, João Jorge e Aparecida Libéria. E o professor que está responsável pelos alunos da Escola Estadual Antônio Martins, Reginaldo Silva. Vamos ouvir de pé a execução do hino nacional e, na sequência, do hino municipal. Amor, a pátria amada,
Enquanto as autoridades se acomodam, a gente agradece a presença do Executivo, que, embora este evento envolva as escolas estaduais e não as municipais, o Executivo fez questão de estar presente. Veio o prefeito, o vice-prefeito e também a secretária municipal de Educação. Eu passo a palavra para o presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, vereador Pastor Giovanni Máximo. Bom dia a todos. A alegria de receber todos no nosso plenário, esses jovens estudantes, e também o prefeito, vice-prefeito, a secretária e todos os demais que estão aqui conosco para fazer parte desse momento tão importante. É um cenário político até tumultuado, de mudanças e de esperança de uma nova geração, e é de grande importância criarmos a oportunidade para que vocês, jovens, participem da política. Inclusive, o tema do Parlamento Jovem 2017 é a política, a educação da política. E essa consciência da importância do Parlamento Jovem de Minas Gerais para um futuro melhor, com ações e como esta que vamos mudar o quadro político do Brasil, investindo em jovens para que eles tenham o acesso às informações sobre a ética, a cidadania e política. Parabéns a você, que faz parte deste projeto, alunos, coordenadores, professores, comunidade escolar como um todo. A gente fica preso a muitas coisas no dia a dia e a gente fica maravilhado de ver quando encontramos com jovens como vocês, que estão aqui nesta manhã para se inteirar de como podemos fazer um Brasil melhor. Parabéns a vocês e que este momento seja um momento marcante que possa trazer grandes mudanças futuras para o nosso Brasil. Sejam bem-vindos. Eu deixo a palavra aberta para autoridades do Executivo que desejem se pronunciar, o prefeito, o vice ou a secretária. Aqueles que desejarem, fiquem à vontade. O prefeito gostaria de usar a palavra? Bom dia a todos e a todas. Não poderia deixar de saudar e parabenizar mais uma vez a Câmara Municipal, que mostra uma maturidade política de um projeto que começou lá nos idos de 2010, do Parlamento Jovem, a primeira edição. A Geis estava conosco, né? A Geis era assessora de imprensa da Câmara de Comunicação, e que se deu continuidade. Parabéns, pastor Giovanni. Aquilo que dá certo, aquilo que é necessário, aquilo que é imprescindível, é o que tem que mudar no nosso país, é isso. E essa faz parte, e a nossa esperança está nessa nova geração de jovens que estão se inteirando, politizando, para que realmente a cartilha da política antiga, do coronelismo, seja rasgada definitivamente e que as práticas que funcionam possam ser dar continuidade. Queria saudar aqui, evidentemente, o pastor Giovanni, nosso anfitrião, presidente da Câmara, vice-prefeito, secretário de Educação, ao Reginaldo, professor, nosso respeito, nosso carinho, a Luciana aqui da Câmara, a todos aqueles que fazem parte do Parlamento Jovem, o pessoal de Pará de Minas, de Divinópolis, que está presente, e dizer que, embora sejam alunos da rede estadual, um dia foram da rede municipal. Passaram. Todos vocês, na maioria, estudaram na rede municipal. Então, nós entendemos da importância de estar aqui. Chegamos já de madrugada, uma viagem a Goiânia, mas já às 7 horas estávamos ali na prefeitura e fizemos questão de estar aqui, porque no momento em que o Brasil passa, a esperança está em que as pessoas, principalmente os jovens, que é a força da nossa sociedade, possam abrir os olhos e, mais importante do que criticar, é fazer a diferença. O país está atolado num mar de corrupção, de lama, e se você olhar os atores, todos são de carteirinha políticos profissionais.
E tomara que vocês, jovens, que estão aqui nessa manhã, possam ser aqueles que amanhã, quem sabe, vão ocupar essas cadeiras, para que nós possamos ter esperança, de caráter, de transparência, de austeridade, de honestidade, para dar um rumo novo à nossa nação. Então, parabéns a todos, o nosso respeito, o nosso cumprimento, a nossa alegria de ver da juventude que foi usada lá na questão, quando foi o impeachment do Collor, dos caras pintadas na rua, de que não serão massa de manobra de ninguém, nem das redes sociais, nem da Rede Globo de televisão, como aconteceu naquela época, que muitos foram à rua sem saber porque estavam lá. Vocês não, através do parlamento, a consciência política, saber exatamente a postura, a forma. E só encerrando, eu queria fazer um apelo aqui aos jovens, principalmente da nossa cidade, da Antônio Martins, as redes sociais. Alguém que realmente tenha consciência, que sabe, é cidadão, tem muita coisa que às vezes você está jorrando ali, que quando você tem essa formação, principalmente o caráter de analisar a informação antes de compartilhar, de passar, de curtir, e isso fazer diferença também na questão daquele que tem uma consciência política e com certeza um caráter à altura daquilo que o Brasil precisa. Então, bom dia a todos, parabéns e é um prazer estar com vocês. Obrigado. Mais alguém do Executivo deseja usar a palavra? Podemos passar. Seu Nelson, muito obrigado, viu, Neuzinha? Eu convido neste momento o coordenador regional do Parlamento Jovem, Samuel Marques, para se pronunciar também. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, senhor prefeito. Bom dia aos meus colegas coordenadores do parlamento, professor. Bom dia, estudantes. Para mim, é uma alegria muito grande estar aqui hoje acompanhando mais uma plenária municipal do nosso polo, a última do Polo Centro-Oeste. E eu falo que nós temos uma alegria muito grande no Polo Centro-Oeste, que é a nossa união. E se nós buscamos essa união por um Brasil melhor, nós também, como coordenadores municipais, nós como câmaras municipais, precisamos ter essa união para poder levar os nossos projetos adiante. Então, fico muito feliz por todo o trabalho realizado aqui. Aqui em Nova Serrana, hoje, encerra-se a etapa municipal do Polo Centro-Oeste, é a última das nossas cidades realizando a plenária municipal, e nós estamos aguardando ansiosos pelas propostas que virão daqui, porque nós temos certeza que aqui sempre é muito bom o trabalho, então nós vamos encerrar hoje com chave de ouro, com certeza, a nossa etapa municipal. No mais, eu tenho que agradecer pelo trabalho realizado, agradecer a vocês, estudantes, pelo empenho, porque eu sei que não é fácil. Para vocês, eu tenho certeza que é difícil mergulhar na política, é complicado, é um caminho no qual a gente cria certos preconceitos. Então, vocês estão tendo uma oportunidade de quebrar preconceitos, de ver a realidade da política e de poder movimentar essa política e transformar, com pequenas ações, o nosso país num país melhor. Tenho certeza que no futuro, essas ações de hoje aqui, desses meses de trabalho, se refletirão muito bem na vida de vocês, na vida de todos nós, porque vocês estarão no futuro, no poder da nossa nação. Muito obrigado a vocês, parabéns à Câmara Municipal de Nova Serrana. Hoje eu acompanhei, acompanhei também a plenária de Pains, que foi uma plenária muito bem realizada, e eu tenho certeza que hoje faremos nós juntos aqui um bom trabalho. Parabéns a todos e muito obrigado. Então, eu peço, nesse momento, que as autoridades cedam gentilmente o plenário para nós darmos início aos trabalhos. São os alunos que vão ocupar o nosso plenário agora, e eu convido a aluna Dandara para conduzir as atividades. Luísa Dandara, por gentileza, venha ocupar o nosso plenário juntamente com os alunos para a gente dar início à plenária municipal do Parlamento Jovem. Pode vir, Dandara. Ela vai usar a palavra um pouquinho, vai se pronunciar e, na sequência, vai conduzir os trabalhos.
Desde já, eu me despeço por aqui, desejo a todos uma excelente quinta-feira. Obrigada. Primeiramente, bom dia a todos os presentes. Eu quero agradecer a presença das autoridades, presidente da Câmara, prefeito e vice-prefeito. Muito obrigada pela presença de vocês, coordenadores. Obrigada de verdade. O Parlamento Jovem é um projeto de formação política que existe desde 2004, destinado aos estudantes do ensino médio e superior, e que cria aos jovens uma oportunidade de conhecer melhor a política e os instrumentos de participação do Poder Legislativo. É um programa de extrema relevância, já que o Brasil se encontra em uma constante crise política, em casos horrendos de corrupção, e é realmente muito importante projetos assim que estimulam jovens a ingressar na política. O Parlamento Jovem tem como objetivo estimular a formação política e cidadã, incentivar o envolvimento das câmaras municipais nas atividades de educação, oferecer um espaço para debates e pesquisas sobre política e incentivar os jovens a participar de discussões importantes para o município. Em Nova Serrana, o parlamento foi implantado no ano de 2011 pela Escola do Legislativo do município, que sempre foca em promover a política e cidadania, visando sempre a melhor maneira e os melhores profissionais para que tudo seja passado da melhor forma. No que diz respeito ao Parlamento Jovem, ele possui 3 etapas. A primeira etapa, que é a etapa municipal, as propostas são elaboradas e discutidas dentro do município. A segunda etapa, que é a etapa regional, onde os estudantes, participantes, se juntam com as outras cidades dos polos. E a etapa estadual, onde é a junção de todos os participantes de Minas que estão incluídos nesse projeto. Em Nova Serrana, esse ano, apenas a Escola Antônio Martins participa, junto com a colaboração dos monitores, eu, Laís, Isabelle, Davi e Iago, professor Reginaldo e os coordenadores da cidade. A gente busca conduzir os alunos participantes da melhor maneira. A respeito do tema, a crise política brasileira, nos últimos anos, tem ganhado muito destaque. Então, foi pensando nisso que os alunos participantes da etapa estadual do ano passado decidiram optar pela escolha do tema Educação Política na Escola. E o mesmo foi dividido em 3 subtemas, onde o primeiro fala da educação política e currículo, que é a inclusão da educação política diretamente nas escolas, nas salas de aula. O segundo subtema, que é a interação entre escola e sociedade na formação política dos jovens, que possui a finalidade de incluir os jovens a política e colocar a sociedade participando dessa inclusão. E o terceiro subtema, que é a educação política para uma gestão democrática e participativa na escola. Então, sendo assim, dou início à plenária municipal, convidando os 3 subtemas para comporem a mesa. Primeiramente, eu convido o subtema 1, que é composto pelo presidente Cláudio, relatora Ashley e a representante do subtema, Bruna. Agora, o subtema 2, eu convido o presidente Bruno, relatora Ana Júlia e a representante do grupo Lohane. E agora, o subtema 3, eu convido o presidente Arthur, a relatora Maiara e a representante do subtema Jamile. Agora eu peço que o subtema 1 faça a leitura das propostas do subtema.
Primeiro, eu quero dizer que foi feita algumas alterações na... E implementação do mesmo em escolas de rede e do ensino fundamental por meio de materiais didáticos que exponham o assunto de forma imparcial e de acordo com o grau de necessidade e maturidade de cada fase. Segunda proposta, implementação do dia D para promover a política dentro das escolas, promovendo debates sobre temas socioeconômicos, históricos e culturais. Terceira proposta, criação de um congresso político para jovens apartidários no âmbito escolar. Quarta proposta, inclusão de política como matéria diversificada que abrange escolas de redes públicas e privadas. Quinta proposta, criação de curso extracurricular profissionalizante que ensine política para jovens do ensino médio de escolas públicas, conduzido por um especialista da área. Primeiramente, bom dia a todos. Ficamos com o subtema 2 e fizemos duas alterações. Fizemos alterações na proposta 3 e na proposta 4, além da criação da proposta extra. Então, vou pedir para a relatora ler as propostas, por favor. Proposta 3. Realização obrigatória de palestras nos anos eleitorais, com o intuito de formar a conscientização e esclarecer dúvidas pertinentes antes do ato do voto. As palestras seriam ministradas por um especialista na área, de modo imparcial. As mesmas seriam realizadas nas câmaras municipais. Proposta 4. Criação de uma plataforma online voltada para a educação política e a cidadania. A plataforma disponibilizará um jogo, quiz, que conterá uma série de situações em que o jogador terá de optar pela alternativa que ele achar correta. Dependendo da sua resposta, o aplicativo, a plataforma haverá situações explicando para ele qual situação seria a mais correta, caso for ruim ou caso seja boa. Tal plataforma abrangerá o público a partir de 12 anos. Estará disponível também um fórum para discussão e comunicação entre os internautas. A plataforma Ágora, praça de discussão virtual, estará também disponível em formato de aplicativo. Proposta extra. Implantação de associações de bairro com o intuito de conscientizar direitos populacionais pertinentes da região ou órgãos públicos. Antes de passar para o subtema 3, eu peço que todas as novas propostas... Faltou duas propostas. Faltou proposta. Próxima proposta. Disponibilização de cartilhas formuladas pela Câmara Municipal de Minas Gerais, que serão entregues para associações de bairros existentes nos municípios. As cartilhas irão conter informações para fortalecer o conhecimento e a participação na política social. Próxima proposta. Implantação obrigatória das escolas do Legislativo em todo o município de Minas Gerais. As propostas com nova redação, eu peço que o representante de cada subtema leve para elas serem redigidas novamente. Agora eu passo para o subtema 3 para que leia as propostas.
Bem, primeiramente, bom dia. Vamos começar então as leituras, a leitura das propostas do subtema 3, Educação Política para uma Gestão Democrática e Participativa nas Escolas. Eu passo a palavra para a nossa relatora, Maiara. A primeira proposta iria sendo estabelecer periodicamente, em todas as escolas, reuniões que tratem em específico a educação política. Nessas reuniões serão definidas por critério de representatividade líderes de cada grupo, de forma a garantir que as diferentes esferas da sociedade participem da tomada de decisão do âmbito escolar, gerando assim um ambiente mais democrático. Proposta 2, promover um encontro entre 2 ou mais escolas de um município que possuam órgãos de gestação democráticas, como grêmios e colegiados, visando buscar meios de realizar discussões interescolares realizadas. Assim, um congresso periodicamente com o objetivo de se pensar soluções à questão de interesse coletivo. Agora eu chamo o subtema 1 para compor a mesa principal, para que possa ser feito o início do trabalho sobre o subtema 1. Bom, começar a leitura das propostas e para vocês colocarem os destaques. Pode ler. Subtema 1. Educação Política e Currículo. Primeira proposta. Criação do projeto Semeando Política e implementação do mesmo em escolas de rede pública e do ensino fundamental por meio de materiais didáticos que exponham o assunto de forma imparcial e de acordo com o grau de necessidade e maturidade de cada fase. Alguém quer citar algum destaque sobre essa proposta? Essa palavra, senhor presidente. Nós, do grupo do subtema 3, montamos sim uma certa modificação para essa proposta. O destaque é de modificação, porque, primeiro, que nós pensamos que, para um professor, às vezes é muito difícil ser imparcial. E a gente sabe que existe doutrinação política nas faculdades. Com licença, por favor. Primeiro, só cita o destaque para depois na próxima fase. Destaque de modificação. Aí na próxima fase você falar o destaque. Ok. Então, nós sabemos que há doutrinação política nas faculdades em que alunos... Calma. A primeira fase é só citar o destaque. Ah, tá. É só citar destaque, depois... Isso. Sim. Desculpa. Segunda proposta. Implementação do dia D para promover a política dentro das escolas, promovendo debates sobre temas socioeconômicos, históricos e culturais. Alguém tem algum destaque a fazer sobre essa proposta? Qual o seu nome? Qual o seu destaque? Tá bom. Muito obrigada. Próxima proposta. Terceira proposta. Criação de um congresso político para jovens apartidários no âmbito escolar. Alguém tem algum destaque a fazer sobre essa proposta? Meu nome é Marcelo e eu queria um destaque de explicação. Tá bom. Na proposta 1, é só você mesmo que tem um destaque? Só ele que tem um destaque sobre a proposta 1? E qual o seu nome? Arthur.
E destaque de? De modificação. Obrigado. Na proposta 2 e na 3 foi só esses destaques? 2 é a Natália. Supressão. E a 3? Eu quero destaque de aglutinação com uma proposta do subtema 3. Tá. Acho que no final de todas as propostas vai vir o destaque de aglutinação. Tá bom? Qual o seu nome? Jamile. Aglutinação de qual proposta com qual proposta? Da 3, do subtema 1, com a 2, do subtema 3. Tá bom. Obrigado. Proposta 1 é Anotei. destaque de modificação pelo Arthur. Proposta 2 é destaque de supressão sobre a Natália. Proposta 3 é o... Qual é o nome dele? Marcelo, destaque de explicação. E agora a proposta 4. Quarta proposta: inclusão de política como matéria diversificada que abrange escolas de redes públicas e privadas. Alguém tem algum destaque a fazer sobre a proposta 4? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Eu peço a palavra. Na proposta 4, nós temos a explicação. Proposta de explicação. Seu nome é? Lohane. Obrigado. Mas alguém tem algum destaque a fazer sobre a proposta 4? Tá bom. Proposta 5 agora. Criação de curso extracurricular profissionalizante que ensine política para jovens do ensino médio de escola pública, conduzido por especialistas da área. Alguém tem algum destaque a fazer sobre a proposta 5? Ninguém? Tá bom, obrigado. Com licença, só para interferir no primeiro grupo, que a gente ainda está entrando em sintonia, né, com o plenário. Então, para explicar a dinâmica, primeiro o grupo 1 vai fazer o registro de destaque de cada proposta. Então, a leitura da proposta 1 registra cada um dos destaques, depois proposta 2 e assim sucessivamente. No outro momento, a gente vai fazer a votação de cada destaque, da 1, da 2 e da 3. Como nós fizemos um pouquinho mais acelerado, né, esse processo, vamos repetir um a um, né, só para confirmar o registro de cada um de destaque, é só destaque mesmo. Tá? E em seguida a gente vai fazer as votações. Então vamos fazer um a um de novo. Outra coisa, eu sugiro que vocês vão olhando na tela, né, caso haja algum equívoco na tela, vocês do grupo, qualquer um pode se manifestar pedindo questão de ordem, né? Questão de ordem, presidente, a proposta da tela não está redigida conforme foi lido pelo relator. Correto? Nesse momento eu estou interferindo só porque é o primeiro grupo. Os demais vão fluir naturalmente. Tá bom? Passem bem pausado, né, para que tanto o nosso redator quanto o relator, né, vai registrando bem os destaques. Falem o nome completo, né? Por exemplo, Natália pede destaque na proposta 1 de supressão. Vai registrando pausadamente, em voz alta, para que nós possamos registrar. Tá? E no destaque de esclarecimento, se for só esclarecimento,
você não precisa de falar qual é a modificação que você pretende. Mas se for esclarecimento e destaque ou de supressão, modificação, tem que registrar. Porque no momento que abrir a fala para fazer as emendas de destaque, se o cara pediu só esclarecimento, não vai poder alterar. Tá? Então, esses destaques têm que ser feitos com calma e prestar muita atenção. Correto? Eu não vou interferir mais, mas é só questão de ordem mesmo. Obrigado. Vamos começar de novo, então. A etapa de leitura e citação dos destaques. A primeira proposta. Criação do projeto Semeando Política e implementação do mesmo em escolas de redes públicas e do ensino fundamental por meio de materiais didáticos que expõem o assunto de forma imparcial e de acordo com o grau de necessidade e maturidade de cada fase. Alguém tem algum destaque sobre essa proposta? Meu nome é Arthur, destaque de modificação. Tá bom. Mais algum destaque? Vamos para a proposta 2. Implementação do dia D para promover a política dentro das escolas, promovendo os debates sobre os temas socioeconômicos, históricos e culturais. Alguém tem algum destaque sobre essa proposta? Mais alguém tem algum destaque sobre a proposta 2? Então vamos para a proposta 3. Meu nome é Natália, destaque de supressão. Na proposta 2? Obrigada. Proposta 3. Criação de um congresso político para jovens apartidário dentro do âmbito escolar. Algum destaque sobre a proposta? Bom dia, eu aqui, ó, Jamile. Eu quero a aglutinação da 3 com a 2 do subtema 3. Meu nome é Marcelo e eu queria um destaque de explicação nessa. Sobre a proposta 3? Proposta 4. Inclusão da matéria política como matéria diversificada que abrange escolas públicas e privadas. Alguém tem algum destaque a fazer sobre a proposta? No telão está com um erro de edição, que no caso seria da matéria. Eu peço explicação e mudança também na proposta 4. Mas alguém tem algum destaque a fazer sobre a proposta 4? Meu nome é Christian e o destaque de modificação. Mais algum destaque a fazer sobre a proposta 4? Vamos para a proposta 5. Criação de curso extracurricular profissionalizante que ensine política para jovens do ensino médio de escolas públicas, conduzido por especialistas da área. Algum destaque sobre a proposta 5? Meu nome é Laís e eu queria pedir o destaque de explicação. Sobre a proposta 5. Bom, então vamos começar a etapa de explicação dos destaques.
proposta 1. Criação do projeto Semeando e implementação do mesmo em escolas de rede pública e do ensino fundamental por meio de materiais didáticos que exponham o assunto de forma imparcial e de acordo com o grau de necessidade e maturidade de cada fase. Passo a palavra ao senhor Arthur para explicar o destaque de modificação sobre a proposta 1. Vamos lá, então. O que eu quero modificar é para que esse projeto venha a acontecer apenas no penúltimo ano do ensino fundamental. Conversando com os outros integrantes do grupo, nós pensamos que, se em faculdades onde os alunos já têm uma certa maturidade e uma certa formação, há ainda assim a imposição, muitas vezes, da opinião de um professor na opinião desse aluno, que caracteriza, no caso, doutrinação política ou algo do tipo, o aluno muitas vezes não tem argumentos suficientes para refutar algo que o professor diga, mesmo que às vezes ele até esteja certo, vamos dizer assim. Então, o que a gente pensou foi de colocar esse projeto apenas a partir do 8º ano, onde os alunos, claro que ainda não têm essa certa formação, mas eles têm pelo menos um entendimento de que aquilo que o professor está dizendo não é essencialmente certo nesse sentido. Eles sabem distinguir uma opinião de uma informação, entendeu? Eu acho que muitas vezes uma pessoa que está aí com 12, 13 anos, está no 6º ano, ou no 5º ano, ou qualquer exemplo desse, não conseguiria fazê-lo. Então, a gente quer modificar essa parte para que entre esse projeto apenas no 8º ano. E a gente tinha até montado uma escrita, acho que não precisa ler não, né? O Marcelo quer falar, viu? Ah, tá. Então ok. Então, se caso for aprovado, a gente já tem uma nova redação aqui, mas acho que a modificação é só essa. Bom, agora eu peço... passo a palavra para o Marcelo. Meu nome é Marcelo e eu queria defender a proposta original, porque o ensino fundamental ele começa no 1º ano do ensino fundamental, não no 6º, porque tem o Fundamental 1 e o Fundamental 2. E eu acho que o projeto Semeando ele não é um processo de formação política, é um processo de desenvolvimento e informação a alguma coisa que uma criança pode aprender. Porque política não é só exercer política, e sim, tudo que a gente faz política, conversa é política, jogar um lixo na rua é política. Então, política não é só o que a gente está fazendo aqui. Então, eu acho que o Semeando poderia educar mais as crianças, tanto no Fundamental 1, quanto no Fundamental 2. Isso aí, eu não sei do Fundamental 2, mas eu acho que no Fundamental 1 ia ser o principal. E eu acho que a proposta está muito boa, não modificaria nada. Mais alguém quer a palavra para defender a proposta? Eu. Então, pessoal, o projeto Semeando Política, ele quer estimular a base da escola no Brasil, no estado de Minas Gerais. A gente vê que projetos que não têm base, eles caem muito rápido. Então, se a gente não estimular a nossa base, nenhum projeto ele vai ter fervorosamente uma atuação na sociedade. Por isso que a gente coloca o ensino fundamental para a atuação do Semeando Política. O que aconteceria com os anos iniciais? A gente não entregaria política para as crianças. A gente estimularia as crianças com projetos e atividades que futuramente elas iriam estimular as crianças a querer participar mais. Por isso seria um material didático muito brando. Ele não acarretaria nessa situação de opinião política. Aqui, toda a base ela é indispensável para a consolidação de um projeto em larga escala. Por isso, iniciar o projeto Semeando a Política, que seria uma revistinha anual, estimular as nossas crianças com assuntos simples. Não sei se vocês tiveram um projeto chamado Semeando, que já aconteceu anos atrás, que tinha
o objetivo era estimular as crianças para a atuação no meio ambiente. E tinha um personagem que marcou muito minha infância, que chamava Torrãozinho. E é por isso que a gente quer o projeto Semeando Política, porque a gente sabe que quando uma criança ela é estimulada desde o começo da sua vida acadêmica, ela futuramente vai lembrar disso e vai começar a pensar mais sobre o assunto. Então, eu defendo muito o Semeando Política, não nos anos finais do ensino fundamental 2, mas sim nos anos iniciais, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Mas alguém quer a palavra para defender a proposta? Senhor Arthur, você quer a palavra para poder citar uma réplica sobre as defesas que foram feitas? Bem, quero, sim. E eu acho que não é nem citar uma réplica, eu só acho que, então, se for dessa forma, que tanto o Marcelo como, se não me engano, a Bruna disse, deveria ser especificado na redação como a política seria aplicada para essas crianças. Porque são crianças, a gente, né, é uma coisa séria, porque são crianças de 7 anos, 8 anos de idade, tá? Então, assim, na próxima redação, só pedir para que seja especificado como seria a aplicação para essas crianças, porque ficou um pouco vago. Porque temos um material aqui, quem quiser, tem mais especificado. Se quiser, eu leio. Nos anos iniciais, seria apresentado um material anual, a qual a professora, a fim de guiá-lo na realização das propostas, os objetivos seriam obtidos através do real estímulo infantil a assuntos que futuramente os guiariam para um comprometimento político, nutrindo a vontade de melhorar e se inserir no meio periodicamente. Então, o projeto iria se maturizando ao longo do tempo. Bom, agora vamos votar sobre o destaque feito sobre a proposta 1. Quem se coloca a favor do destaque de modificação na proposta 1, por favor, levante a mão. O crachá, a plaquinha. Proposta não reprovada, modificada, permanência original. Vamos para os destaques da segunda proposta. Implementação do dia D para promover a política dentro das escolas, promovendo debates sobre temas socioeconômicos, históricos e culturais. Eu passo a palavra para a Natália para citar seu destaque de supressão. Com todo respeito, eu respeito muito essa proposta, mas ao meu pensar, ao meu ver, ela poderia ter outro modo de executá-la, porque acho que não vai ser viável porque não vai ter muita participação, porque só um dia em específico não vai ser o suficiente. Agora, se fosse um dia só, não vai ser suficiente de tal dia de discutir sobre tal assunto. Obrigada. Mas alguém quer a palavra para defesa da proposta? No segundo destaque, que é o destaque de aglutinação do Juan, ela vai ser feita no final de todas as propostas, por ser destaque de aglutinação. Agora, eu peço que... Agora, então, eu peço...
a votação sobre o destaque de supressão da segunda proposta. Quem for a favor da supressão, levante a placa. Destaque de supressão aprovado, então. Terceira proposta. Criação de um congresso político para jovens partidários no âmbito escolar. Eu passo a palavra ao Marcelo sobre o destaque de explicação. Ação dela. Eu passo a palavra para a Bruna, para ela explicar a proposta. Então, essa criação de um congresso político para jovens. Dentro da escola, seria reunido as pessoas dentro da escola que quisessem fazer parte do congresso. E este congresso ele seria apartidário, ele não teria posicionamento político das pessoas que o organizassem. Seria mesmo um debate. Proposta explicada? Vamos para a próxima. Para a próxima proposta. Inclusão de matéria política como matéria diversificada que abrange escolas de redes públicas e privadas. Na proposta 4, eu passo a palavra a Lohane para falar sobre o seu destaque de explicação. Eu peço ao presidente o esclarecimento, primeiramente, da proposta 4, para que depois seja lido o novo texto. Passo a palavra para a Bruna, para ela explicar a proposta 4. Posso passar a palavra para o Bruno Lopes. Eu vou fazer o esclarecimento da proposta 4. Inicialmente, a gente trabalhou como um todo a política na escola. A gente primeiro queria estimular os alunos para depois inserir a matéria política mesmo no ensino médio. A nossa proposta, por início, a gente tem como para tirar uma aula de educação física, pelo seguinte motivo: a gente precisa ter um grande estímulo, muito mais de política do que na área da educação física, no nosso ponto de vista. E fora que a gente tem muito mais oportunidades de participar de escolinhas de futebol, escolinhas de vôlei. Então, nossa ideia é implementar a política através de um professor e vai ser matéria, assim como a aula de filosofia, de sociologia. Eu volto a palavra a Lohane para citar seu destaque de modificação. Bem, com todo respeito à opinião do meu colega, eu não concordo com a retirada de nenhuma matéria do currículo, porque eu acho que nós, alunos, nós necessitamos de mais informação e não a retirada delas. Agora eu faço a leitura do texto da proposta 4. Inclusão da matéria política ministrada por um especialista da área como forma de conhecimento do cenário político, a fim de formar alunos capazes de opinar no cenário público brasileiro. A matéria seria incluída em todas as escolas, particulares e públicas, de nível fundamental e médio. Eu passo a palavra para o Christian agora para citar seu destaque de modificação.
Meu nome é Christian e tenho uma modificação para a questão 4, para 4. Proposta 4. Proposta 4, isso. Ao invés da inclusão da matéria, ela pode se juntar à matéria de sociologia ou até mesmo filosofia, ao invés dela entrar como uma nova matéria. Não, não, entanto, tirar nenhuma das duas, e sim juntar alguma das duas. Passa a palavra a Laís, que quer argumentar sobre a proposta. Bom, meu nome é Laís e eu queria explicar essa proposta 4. Os dois argumentos contra ela, eles são inválidos quando você lê a própria redação. Primeiro porque está escrito como uma matéria diversificada, ou seja, não iria tirar nem educação física, nem sociologia, nem nada, porque essas matérias já foram aprovadas no currículo básico comum, que tem pouco tempo que isso foi aprovado. Enfim, então no caso seria uma matéria a mais, o que também seria interessante. E quanto colocar a política dentro de outras matérias, como filosofia e sociologia, isso também é inválido porque isso já existe. No segundo ano do ensino médio, a pessoa já tem a matéria política dentro de filosofia. Só que como ela é uma forma muito vaga de matéria, então por isso que a gente pensou em fazer uma matéria diversificada, porque, no caso, vai estudar ela mais profundamente e não como matéria transversal, que é o que ela já é. Obrigada. Pergunta ao Lohane se você quer uma réplica sobre a explicação da Laís sobre a proposta. Eu passo a palavra ao meu presidente para que ele explique o fato de ser retirada uma aula de educação física, quanto ao que a nossa colega falou, que não existe isso na proposta. Vamos lá, então, primeiramente eu vou pedir desculpa, porque houve um equívoco. Mas, na real, é que na primeira ideia era tirar, sim, educação física, e teve uma reunião, foi na terça-feira, se eu não me engano, eu não estava presente nessa reunião. Então, fica válida aí a opinião da Laís e eu peço perdão. Eu passo a palavra a Laís, que deseja argumentar. Eu queria uma explicação de como que vai funcionar, já que não vai tirar uma matéria, não vai incluir outras matérias, e a grade já está formada, aonde que a gente vai colocar a matéria política, que é uma boa ideia, mas e o espaço? As 4 horas, onde que vai ser? Vai ser extra? Vai ser no sábado? Vai ser depois da aula? Como que vai acontecer? Sexto horário? É uma explicação. Reginaldo, se você quiser apaziguar a questão, a pergunta em questão de ordem. Não, só esclarecer aqui. Só para vocês entenderem, tem uma série de coisas acontecendo aqui. Você tem a questão de acrescentar uma matéria, é uma coisa, tema transversal é outra, que já acontece tanto em sociologia quanto em filosofia, que é tema transversal. Então você vai ver a grade lá, o plano de curso de filosofia, você vai ver que vai aparecer política, tá? Já está lá na matéria de política. Agora, acrescentar, nós temos que tomar um cuidado. Por exemplo, quando entra essa questão da educação física, não tem jeito de mexer em algumas matérias que é o núcleo comum, tá? Então essas não são imexíveis, tá? Agora, tem como você acrescentar, por exemplo, no caso da escola integral, ele pode aparecer. No caso do sexto horário, pode aparecer. No contraturno, pode aparecer. São as opções que teriam para isso. Tá certo? Mas não tem como você tirar, por exemplo, aquilo que é do núcleo comum. Matemática, português, química, física. Essas matérias não tem como mexer, não. Tá? É porque elas já estão definidas. Não é a nível de estado, é a nível nacional. Por isso que não tem como mexer. Tá? É o Ministério da Educação que define isso. Ok? Ficou entendido isso? Tá. Se vocês quiserem, no caso, de acrescentar como matéria, depois a Secretaria de Educação, ou o Ministério da Educação, no caso, não é o caso, mas
essa é a secretaria que vai ter que definir isso, aonde que ela vai colocar. O que vocês têm que pensar é só assim, vai acrescentar como matéria, como disciplina, ou vai continuar como tema transversal? Seria essa questão para vocês. Tá? Agora, cada secretaria, ou secretaria estadual, ou secretaria municipal, é que vai decidir onde que vai colocar e como vai colocar. Tá certo? Eu pergunto às pessoas que citaram destaque sobre essa proposta, em relação à fala do Reginaldo, se manterá o destaque de modificação. Quem que pediu modificação? Continua? Você tem que perguntar qual dos dois, se é minha ou dele. Mantém então, do jeito que está? Tira. Ele vai estar tirando a modificação. Lohane, você mantém a modificação? Eu mantenho a modificação. Então eu peço a redação em relação à modificação. Proposta 4. Inclusão da matéria política ministrada por um especialista da área como forma de conhecimento do cenário político, a fim de formar alunos capazes de opinar no cenário público brasileiro. A matéria seria incluída em todas as escolas públicas e privadas de nível fundamental e médio. Quando eu falo que jovens são mais radicais do que nós adultos, vocês não acreditam, né? Tá vendo? Agora iniciamos então a votação sobre o destaque, se será feita a modificação ou não. Peço que levantem a placa quem estiver a favor da modificação da proposta. Unânime. Acho que foi unânime. Aprovado a modificação da proposta original. Eu peço a Lohane que leve o texto novo para ser redigido. Foi modificado. Agora é a proposta. Seguimos então para a proposta 5. Criação de um curso extracurricular profissionalizante que ensine política para jovens do ensino médio de escola pública, conduzido por especialistas da área. Eu passo a palavra a Laís para citar seu destaque de explicação. Eu passo a palavra para a Bruna para explicar. Então, vamos passar a palavra para a Mayara, para ela explicar o projeto. Muito obrigada. Quando pensamos em um conjunto, a criação de um extracurricular foi exatamente pela carga horária. Ele seria feito noturno. Durante o curso teria a vaga de 1 ano a 1 ano e meio, 2 vezes semanais, e seria dado por especialistas, advogados, cientistas na política, realmente para dar uma base mais elevada e ajudar mais as pessoas a ter esse conhecimento. O extracurricular não ia te ajudar somente a entrar em uma faculdade, várias profissões que exigem política, mas também ajudaria você ter um a mais como cidadão no meio da sociedade. E o curso extracurricular, ele poderia ser usado como uma matéria para você chegar mais à frente de outros candidatos em certas áreas profissionais. Passo a palavra a Laís para argumentar a explicação. Ter um especialista ministrando isso vai ser um custo a mais. Então a gente tem que saber se vai ser pago, vai ser gratuito, como que vai ser, como que essa proposta vai funcionar. Então, quando pensamos, a primeira ideia nossa foi ser gratuito, porque ele é aberto para escolas públicas, para ajudar esses candidatos da rede com não menos condição, mas pessoas que não precisassem pagar, e seria beneficiado o governo. Isso. Então, encerramos aqui o subtema 1.
Antes de convidar o subtema 2 a vir à mesa principal, eu peço que os próximos subtemas sejam os mais dinâmicos possíveis, porque o nosso tempo já está um pouco apertado. Então, limita um pouco a fala para a gente ser mais dinâmico e dar tempo de fazer tudo. Obrigada. Então, vamos começar, né? Solicito, então, que leia a proposta 1. É do subtema 2. Isso. Disponibilização de cartilhas formuladas pela Câmara Municipal de Minas Gerais, que serão entregues para associações de bairros existentes nos municípios. As cartilhas irão conter informações para fortalecer o conhecimento e a participação político-social. Alguém quer fazer algum destaque para essa proposta? Meu nome é Ana Gabriela e eu queria pedir o destaque de supressão. Supressão aqui, ó, para Natália, o Anderson e a Melissa. A sua é supressão também? E supressão do Anderson. Notou aí? São 2 Anderson, tá? 2 Anderson. E Ana Gabriela. Então, já registrados os destaques, vamos à proposta 2. Implementação obrigatória das escolas do Legislativo em todos os municípios de Minas Gerais. Alguém quer fazer algum destaque? Meu nome é Natália e destaque de modificação. Implementação obrigatória de escolas... Então, agora vamos ler a proposta 3. E eu solicito que vocês prestem atenção porque o texto foi modificado, não é o texto que está nas folhas. Realização obrigatória de palestras nos anos eleitorais, com o intuito de fortalecer e conscientizar, estabelecer e esclarecer dúvidas pertinentes sobre o assunto. As mesmas seriam realizadas em locais públicos por alguém especializado na área. Alguém quer fazer? Você está retirando de qual? Aonde, Natália? Você está? Ah, tá. Não tem. Não tem, não. Alguém quer fazer um destaque da proposta 3? Aqui está lá no telão. Então, podemos passar para a proposta 4? Sim? Então, vamos ler a proposta 4. Criação de uma plataforma online voltada para a educação política e cidadania. A plataforma disponibilizará um jogo, quiz, que conterá uma série de situações que o jogador terá de optar pela alternativa que achar correta. Dependendo da sua escolha, haverá sugestões explicativas para questionar se for bom ou ruim. A plataforma
abrangerá também um fórum para discussão e comunicação entre os internautas. Ele abrangerá um público a partir de 12 anos. A plataforma Ágora, praça de discussão virtual, será também disponível em formato aplicativo. Alguém quer fazer algum destaque? Supressão. Anderson, supressão. Larissa, esclarecimento. Anderson Andrade é modificação. Christian, supressão. Laís, modificação. Eu quero defender a proposta. Reginaldo, eu vou solicitar para que todos levantem as mãos, as plaquinhas de novo, que vocês estão falando muito rápido, não dá tempo de Não deu tempo de escrever. anotar. Tá, então vamos lá. Calma. Aumentou? Não. Natália, supressão. Anderson, supressão. Laís, Larissa, esclarecimento. Anderson Andrade, modificação. Christian, supressão. Laís, modificação. Marcelo, defesa. Deu para anotar? Iago e a Isabelle é defesa da proposta original. Lá. Pode falar aí. Supressão, Lohane. Jamile. Supressão. Então agora vamos ler a proposta 5. Tem não? Opa. Proposta. Pera aí. Eduardo. Passa, por favor. Certo. Sim. Pessoal. Ah, tá. Presta atenção no que vocês vão ter que fazer. Surgiu um tanto de coisa aí. Primeira coisa, vocês fizeram os destaques, anotem esses destaques que vocês querem fazer. Para não esquecer, certo? Anotem os destaques. Bom, o que está acontecendo? Nós temos, o ônibus já chegou, a gente tem o horário já fechado. Então nós estamos fazendo uma proposta que é a seguinte: suspender a sessão, tá? Suspender a sessão e marcar uma nova plenária lá na escola, tá? Uma nova plenária na escola, que daria tempo para vocês apresentarem, discutir, para a gente fechar, e vale como grupo de trabalho. Só que isso que nós estamos fazendo proposta é para vocês votarem. Não, a gente vai marcar provavelmente no horário de aula, lá mesmo no horário de aula. Tá certo? Isso a gente vai ver uma data certinha, já na semana que vem já, e já fechar isso. Pode ser? Hã? E continua onde paramos, por isso que está tudo registrado ali.
Regime de votação. Quem concorda, levante a plaquinha. Quem não tem plaquinha, levante a mão. Ok? Então, aprovado. Com você, Dandara. Eu convido agora o presidente da casa para poder fechar a nossa atividade. Bom, em todo o tempo que eu estive aqui, quero confessar para vocês que eu aprendi a ser o melhor presidente da Câmara, viu? Com certeza. E o debate das propostas também me fez crescer um pouco mais. Parabéns a vocês pela postura, pela forma como vocês estão aqui trazendo, né, uma forma tranquila e saudável de poder bater ideias e até de forma descontraída. Quero ver se eu consigo levar essa descontração para a próxima plenária. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.